Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicá, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isto quase a hora sexta, meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber a água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Que Deus bendiga a sua santa, bendita e poderosa palavra. Olha, irmãos, só a leitura desta palavra já enche a nossa alma. A palavra de Deus, ela é tão viva. Se você abrir teu coração hoje, você vai sair como esta mulher. Vai deixar o seu cântaro, vai deixar tudo o que você julgava ser todo o motivo de você viver. Se você hoje realmente abrir o teu coração, hoje,
você vai conhecer o verdadeiro dom de Deus. É tão interessante, irmãos, que Jesus ele veio para quebrar paradigmas. Ele veio para quebrar tabus, religiões, porque havia uma grande inimizade, irmãos, entre os samaritanos e os judeus. Samaritanos quem era? Era uma raça misturada com os judeus. Os judeus não se comunicavam com eles. Eles, então, havia aquela guerra religiosa. Tanto é que aquela mulher trazia dentro dela um grande questionamento. Qual religião é a certa? A que os meus pais me ensinaram ou o que os judeus falam? Uma grande dúvida pairava dentro dela. E por haver aquela dúvida, ela sempre estava ali se questionando. E quando alguém está em dúvida, quando alguém não tem a certeza, até o porquê da sua existência, o porquê de tantas coisas, ele fica vulnerável a ouvir mentiras, a ser enganado. Mas o que mais me chama a atenção, irmãos, que os judeus, quando falavam para ir para o outro lado, eles preferiam dar uma volta enorme do que passar por dentro de Samaria. Aí Jesus então fala, é necessário que passamos para o outro lado. E todos eles estavam esperando passar, e Jesus falou, nós vamos passar por Samaria. Os apóstolos ficaram um olhando para o outro, não questionaram. Por que Jesus resolveu passar por Samaria? Porque lá tinha uma mulher que tinha dúvidas. Porque lá tinha uma mulher que tinha sede. Lá tinha uma mulher que já tinha tido 5 maridos. E o que ela tinha agora não era dela. Isso me chama a atenção, irmãos, que Jesus ele não veio salvar esse corpo. Ele não veio dar presentes a este corpo. Jesus ele veio por causa da nossa alma. E alma é feminino, não fala o alma, é a alma. Para o corpo não fala a corpo, fala o corpo. E a alma desta mulher, irmãos, estava ali totalmente magoada, triste, ferida, porque o que simplesmente ela estava procurando era completar o vazio que ela tinha dentro dela. Então, de repente, numa conversa e outra, aquela religião. Numa conversa e outra, olha, é isso aqui. Outras, então, uma conversa e outra, é você se casar. Não deu certo o primeiro. Ou então, numa conversa e outra, olha, passe a ter algumas aventuras. Ela tentou e aquele vazio continuava na alma dela. E ela todos os dias, ela ia com aquele cântaro buscar água. Naquela caminhada, ela ia se questionando, será que a vida é só isso? E muitas, nas suas caminhadas até aquele poço, muitos apontavam o dedo e diziam, ali vai uma destruidora de lar. Porque agora então ela era uma amante. Ela então agora era quem destruía lares. E ela trazia aquela angústia, aquela tristeza no peito, que eu acho que tinha dia que ela falava assim, ela levantava, ela abria os olhos e falava, olha, hoje era bom não ter aberto os olhos. Ou então hoje era bom não terminar o dia. Porque a alma dela já estava cansada de tanto procurar e não encontrar.
Nessa noite, em nome de Jesus, ei, Deus sabe todas as coisas. Como Jesus sabia que aquela mulher ia estar na hora do almoço, ali naquele poço, uma mulher que Jesus havia, mesmo ela sem conhecer, porque Jesus veio buscar e salvar o que se perdeu. Jesus, Ele nos conhece no nosso íntimo, no nosso profundo. E o que eu acho mais lindo, não importa o que os outros falam, não importa o que os judeus pensam de você, eu não estou nem aí. É Jesus falando assim, eu não estou preocupado com isso, com aquilo. Eu vim para saciar a sede da sua alma. E a Jesus eu acho tão maravilhoso, sabe por que Jesus foi até ali, irmãos? Porque essa mulher estava buscando. Essa mulher, quando realmente Jesus disse, se tu conheceras o dom de Deus, a sua vida era outra. Se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Jesus, então, na hora do almoço, ele para e tem um encontro com aquela mulher. Por que não teve encontro com outros? Porque Jesus conhece. Jesus não erra o barco. Jesus não errou o barco de Pedro, irmãos. Mesmo sabendo que ele ia negar, mesmo sabendo que Jesus ia dar aquela pisada de bola, mas Jesus não erra o barco. Jesus parou ali porque sabia que havia uma alma que já tinha tentado muitas religiões, mas ainda não tinha bebido da água que só Jesus pode dar. Jesus, então, primeira coisa, já quebra. Jesus pede para ela, dá-me água para beber. Ela, como pode, tu sendo judeu, falar comigo, mulher e ainda samaritana? Eu quero que você fale assim a sua alma, como que pode ainda, ó Deus, tão santo e poderoso como o Senhor é, ainda vir e falar comigo, uma alma pecadora, sem vida, sem esperança? Como pode, Senhor, tu Deus? E Deus fala, porque eu vim buscar e salvar o que está perdido. Eu vejo, irmãos, hoje tantas vidas, amigos, amigas, eu falei até que convidei muitos para vir aqui da academia, e de repente eu falei para a Marisa, veja, a mulher teve oportunidade, um dia comecei a falar de Jesus para ela, e ela achou que era religião, começou a falar da religião dela, porque a religião disso. Eu falei, escuta, esqueça a religião. Enquanto você não reconhecer o que Jesus falou para aquela mulher, e esse que você está agora, não é o teu marido. Jesus não está falando de algo conjugal. Jesus está falando que você está arrumando maridos para a tua alma, que não pode te dar nada. Por que falo isso? Porque o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele fala assim, olha, enquanto o marido vive, a mulher está sujeita a ele. E se ela for de outro marido, ela é considerada adúltera. E se ela for considerada adúltera, ela é apedrejada e morta. O que esse Jesus maravilhoso veio fazer? Veio pegar aquele marido que bate, que judia, que faz a alma sofrer
E esse marido é o inimigo das nossas almas, que judia, que esta carne cheia de decepções, cheia de tristeza, cheia de mágoa. E Jesus veio e fala: eu vou vencê-lo na cruz. E Paulo diz lá em Romanos, que sabe o que Jesus fez? Matou aquele marido ruim, esse homem carnal, para que a alma ficasse viúva por 3 dias. E aí Jesus se apresentasse a esta alma como o melhor marido, como um cavaleiro, um homem que deixou o seu palácio e veio a este mundo dizer: se você beber da água que eu lhe der, nunca mais você vai ter sede. Nunca mais você vai procurar qualquer outra religião, porque você vai dizer: o meu amado saciou a sede da minha alma. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. A minha alma se alegra em ti, ó Senhor Deus da minha salvação. O que essa mulher precisava, irmãos, era ter um encontro com Jesus. Quando será? É como eu falei para Marisa, está vendo aquela sua amiga, e agora está lá com depressão, e tomando calmante, se tratando com isso, se tratando com aquilo, judiando da mãe dela, chegando até bater, não consegue perceber, uma pessoa toda hora triste, e eu penso assim: se ela pudesse conhecer o meu Senhor, se ela pudesse conhecer, se ela quisesse conhecer o verdadeiro dom de Deus, tudo seria diferente. Essa mulher quis conhecer e conheceu. A hora que Jesus disse para ela: olha, não é a religião, é como você o adora. Acabamos de falar aqui, irmãos, tem pessoas que servem a Deus por obrigação, não conseguem cultuar. Eu quero que todos prestem atenção aqui. Você pensa que eu não fico olhando, irmãos? Tem irmãos, tem jovens que vêm aqui e não conseguem cultuar. Não consegue cultuar. E não pense que é porque você não está se esforçando, porque só adora quem já bebeu da água. Só adora e consegue louvar esse Deus quem já experimentou Ele, quem já o recebeu na sua alma como o único Senhor e Salvador. Aí já o chama de amigo, não de servo. Eu não sou servo do Senhor, eu sou amigo dele. A minha alma é amigo, amiga dele. Quem é servo é esse corpo. Esse corpo é servo do Senhor. Ele não queria estar aqui hoje, eu falei: vai, escravo não tem vez. Agora a minha alma se alegra em Deus. A minha alma tem prazer em Deus. Estava lá, sábado passado, teve uma puxa-festa e fica: não, vocês têm que estar lá, vocês têm que estar lá. Eu falei: eu não posso estar. Aí eles ficam pensando que é obrigação. Não. Porque é bom demais estar na presença de Deus. É bom demais estar aonde Deus está. É bom demais ter um encontro com Jesus. É bom demais ouvir Jesus falar. Se você beber desta água. Abra teu coração agora, o Senhor fala contigo, mulher. Se tu beberes da água que eu lhe der, nunca mais você vai precisar daquelas terapias, daquele remédio de tarja preta, de calmantes. Se você beber da água que eu lhe der, nunca mais você vai levantar de manhã dizendo: era melhor não ter aberto os olhos. Porque você vai levantar e falar: Senhor,
Eu te amo, Senhor. Louvado seja o teu nome. Glórias sejam dadas a ti, porque o Senhor saciou a sede da minha alma. As pessoas ficam assustadas, irmãos. De repente a gente viu na Copa do Mundo ali bastante jogadores agradecendo a Deus, adorando a Deus. Teve até aquele cantor, Justin Bieber, lá como é que é? Não sei. Como é o nome? É isso aí mesmo? Bieber. Estava lá, ele cantou um hino de adoração. Depois vocês devem ele falando da presença de Jesus. Quem se encontra com Jesus não sabe que a fama, a glória, o dinheiro nem se compara com a paz que Jesus dá para a nossa alma. E é o que essa mulher faltava, irmãos, para ela. E quando tem um encontro com Jesus, irmãos, Jesus fala assim, e olha, fique tranquila, porque Deus não procura trabalhadores. Senão ele diria aqui, ó, e Deus procura adoradores. Tá vendo, Henrique? Tem pessoas, parece que se eu ficar crente, vão colocar um cabresto em mim, eu vou ter que trabalhar. Não. Deus procura adoradores. Por isso que essa mulher, Jesus a procurou e a encontrou. Sabe por quê? Porque essa mulher era uma adoradora. Depois daquele encontro com Jesus, a Bíblia diz bem claro que Jesus se revelou a ela. Irmãos, se eu não me engano, Jocenei, meu teólogo, eu acho que foi de todos os milagres que Jesus fez, foi o único que ele se revelou assim: eu o sou, é eu que falo contigo. Olha como Deus está falando nessa noite. Jesus em todos os outros milagres, vai, a tua fé te salvou, vai lá, faz isso, faz aquilo, vai e tal. Olha que aquela mulher disse assim, olha, quem sabe quando Cristo vier, Jesus olhou bem para ela e disse assim, eu o sou, é eu que falo contigo, faça a prova de mim nessa noite, é eu que falo contigo, o eu sou te trouxe aqui para falar contigo, porque está vendo a sede da tua alma. Está vendo o quanto tu sofres e se alegre, porque Jesus passou pelo meio de Samaria, porque amou aquela alma. Se sinta amada de Deus nessa noite. O eu sou é que fala contigo, não é a Nova Canaã, não é a religião, é o Todo-Poderoso que nos fez do pó da terra com as suas próprias mãos. Eu sou, é eu que falo contigo nesta noite. Sabe o que aconteceu? Na mesma hora, aquela mulher olhou para aquele cântaro. O quê? Hoje Deus falou comigo. Ela pegou aquele cântaro e começou a colocar as mágoas, tristeza, decepções, de amores, relacionamentos, palavras que foram ditas, que machucaram e machuca até hoje. Ela foi colocando tudo dentro daquele cântaro. E ela pegou e deixou aquele cântaro. E falou, de hoje em diante, eu sou adoradora do Rei. Eu nasci para te adorar. E ela já saiu, Rei. Venham ver e ouvir esse Jesus que conhece tudo, que sabe todas as coisas, esse Jesus que conhece o nosso deitar e o nosso levantar, esse Jesus que nos conhece quando ainda éramos informes, ele já nos chamava pelo nome. Esse Deus é que fala conosco nessa noite. Então, para que sofrer? Experimente de Jesus, por favor. Experimente desse Jesus. Beba desta água hoje que Jesus lhe oferece. Beba, experimente desta graça. Chega de sofrer.
Chega de ir para cá ou para lá. Chega de procurar amantes, relacionamento para a sua alma. A sua alma só vai se sentir em paz quando ela se encontrar com o dono dela. É Ele que nos fez, é Ele que nos conhece, é Ele que sabe aonde nos tocar. É esse Deus que está aqui nessa noite. É Ele que fala contigo. Vamos ficar em pé. Põe aquele hino lá. Como que é da mulher lá de Samaria? Como que é?